Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. A Fazenda dos Oliveira sempre foi conhecida na região como um lugar abençoado. Terras férteis que se estendiam por quilômetros, gado gordo pastando sob o sol forte do cerrado e uma família trabalhadora que nunca teve do que reclamar. Mas isso foi antes do João Batista resolver cavar aquele poço maldito no fundo da propriedade. João Batista era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, sempre escondido debaixo do chapéu de couro, mãos calejadas de tanto trabalho na lida. Morava com a esposa, Dona Cleusa, e os 3 filhos num casarão de adobe que o avô dele tinha construído há mais de 100 anos. Era gente boa, trabalhadora, daquelas que acordam antes do galo cantar e só param quando a lua já está alta no céu. O problema começou quando a seca de 2018 apertou forte na região. Os córregos que sempre correram abundantes começaram a secar. E mesmo o poço da sede da fazenda passou a dar água salobra, quase intragável. Foi quando João Batista teve a ideia que mudaria a vida da família para sempre e não para o lado bom. Cleusa, disse ele uma noite, enquanto ela esquentava o café na cozinha iluminada pela lamparina a querosene. Vou cavar um poço novo lá no fundo da propriedade. Naquela baixada, onde tem aqueles pés de pequi antigo. Meu pai sempre disse que ali era lugar de água boa. Dona Cleusa parou o que estava fazendo e olhou para o marido com aquela cara de quem sabia que coisa ruim estava por vir. Ela sempre teve um 6º sentido para essas coisas, igual a mãe dela, que lia a sorte nas cartas e nunca errava. João, você sabe que aquele canto da fazenda sempre foi esquisito. Lembra quando eu era menina e contavam que ali era cemitério de índio? Minha mãe sempre falava para não mexer lá, mas João Batista era homem teimoso, desses que quando mete uma coisa na cabeça, não tem santo que tire. Mulher, isso é conversa de gente antiga. Cemitério de índio, coisa nenhuma. Que eu saiba, índio não enterrava morto igual gente cristã. E além do mais, preciso dessa água. O gado está sofrendo e se não fizer alguma coisa logo, vamos perder tudo. E assim, na segunda-feira seguinte, João Batista contratou o Zé da Silva, um poceiro conhecido na região. Homem pequeno, mas forte, que já tinha cavado centenas de poços por essas terras. Zé chegou na fazenda com suas ferramentas, uma pequena máquina perfuratriz que tinha comprado usada em Goiânia, e à disposição de quem precisava do dinheiro. Seu João, o senhor tem certeza que é aqui mesmo que quer o poço? Perguntou Zé, meio ressabiado, olhando para o terreno que João tinha escolhido. Esse chão tá meio estranho, meio mole demais. Parece que já foi mexido antes. João bateu o pé. É aqui mesmo, Zé. Pode começar. Os primeiros dias correram normais. Zé trabalhava desde cedo e a máquina ia fazendo seu barulho constante, perfurando a terra vermelha do cerrado. Aos poucos, o buraco ia ficando mais fundo e João ficava animado porque a terra estava úmida, sinal de que logo eles iam achar água. Foi no 3º dia que as coisas começaram a ficar estranhas. Zé estava trabalhando como sempre quando a máquina travou de repente. Ele desligou tudo e desceu no poço para ver o que tinha acontecido. Quando voltou para cima, estava com uma cara estranha, meio pálida. Seu João, a broca emperrou numa coisa dura. Parece osso, mas osso grande, de gente. João desceu no poço junto com Zé para ver o que era. Lá no fundo, meio enterrado na terra úmida, tinha mesmo um osso grande. Parecia ser de perna humana, mas era antigo, muito antigo. A terra em volta estava escura, quase preta, com um cheiro estranho que grudava na garganta. Deve ser de algum boi que morreu aqui há muito tempo, disse João, mas até ele sabia que aquilo não era osso de animal. Tira essa coisa daí e continua cavando.
Zé não gostou nada daquilo, mas precisava do dinheiro. Tirou o osso e jogou numa pilha ao lado do poço, junto com a terra que ia saindo. Mas quando voltou a trabalhar, a máquina começou a fazer um barulho diferente. Um barulho que ele nunca tinha ouvido antes, como se estivesse pegando em alguma coisa que não queria ser mexida. Naquela noite, Dona Cleusa teve o primeiro pesadelo. Sonhou que estava na cozinha fazendo café quando ouviu um barulho estranho vindo do quintal. Saiu para ver o que era e viu uma multidão de gente caminhando em direção ao Poço Novo. Mas não era gente comum. Eram pessoas magras demais, com roupas rasgadas e sujas de terra, e os olhos eram buracos negros que pareciam sugar a luz da lua. Acordou gritando, acordou João, que dormia ao lado. Que foi, mulher? Pesadelo? João, sonhei com o poço. Sonhei com gente morta caminhando para lá. Acho que você deve parar essa escavação. Mas João não deu ouvidos. Homem do sertão não liga para sonho de mulher, ainda mais quando está desesperado por água. No dia seguinte, Zé chegou mais cedo que o normal, ansioso para terminar logo aquele serviço que estava dando arrepio nele. Mas quando chegou no local do poço, levou um susto. A máquina perfuratriz estava tombada de lado, como se alguma coisa muito forte tivesse derrubado ela durante a noite. Seu João, vem cá ver isso. João veio correndo e ficou pasmo. A máquina pesava mais de 200 quilos. Não era qualquer vento que derrubava ela assim. E, além do mais, não tinha ventado na noite anterior. Deve ter sido algum boi que passou por aqui e esbarrou, disse João. Mas os dois sabiam que não tinha cerca quebrada e o gado estava tudo no pasto do outro lado da fazenda. Conseguiram levantar a máquina com muito esforço e voltaram ao trabalho. Mas agora Zé estava prestando atenção em cada barulho, cada movimento estranho. E não demorou muito para ele perceber que tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali. Quando a máquina perfurava, vez por outra, saía da terra não só ossos, mas pedaços de tecido antigo, contas de colar. E uma vez, até um dente humano com uma obturação de ouro muito antiga. Zé juntava tudo numa caixa de papelão e não falava nada para o João, mas estava ficando cada vez mais nervoso. Foi no 5º dia que ele viu pela primeira vez. Estava trabalhando concentrado quando sentiu que alguém estava olhando para ele. Levantou a cabeça e viu, na beirada do poço, uma figura escura que não conseguiu distinguir direito por causa do sol forte. Pensou que fosse João ou um dos filhos dele, mas quando gritou, "Oi!", a figura sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Zé desceu no poço para continuar o trabalho, mas agora estava com os nervos à flor da pele. Lá embaixo, no escuro úmido do buraco, começou a ouvir uns sussurros baixinhos, como se várias pessoas estivessem conversando bem devagarinho. Parou a máquina para ouvir melhor, mas na hora que fez silêncio, os sussurros pararam também. "Tô ficando doido", murmurou para si mesmo e voltou ao trabalho. Mas os sussurros voltaram, agora mais claros. Não conseguia entender as palavras, mas tinha certeza que eram vozes humanas. Muitas vozes, falando todas ao mesmo tempo numa língua que ele não conhecia. O suor frio começou a escorrer pelas costas, e ele teve vontade de subir correndo do poço e nunca mais voltar. Foi quando a máquina perfurou alguma coisa que cedeu de repente, e Zé quase caiu no buraco que se abriu embaixo dos pés dele. Quando conseguiu se equilibrar e olhou para o chão, viu que tinha furado o teto de uma cavidade subterrânea. Pegou a lanterna e iluminou lá embaixo. O que viu fez o sangue gelar nas veias. Embaixo da terra, numa caverna natural que parecia ter sido escavada à mão há muito tempo, havia dezenas de esqueletos humanos dispostos em círculos concêntricos, como se tivessem sido colocados ali com algum propósito específico. No centro do círculo maior, havia uma espécie de altar de pedra com símbolos gravados que ele nunca tinha visto antes. Mas o pior não eram os esqueletos. O pior era que alguns deles ainda tinham pedaços de carne ressecada grudados nos ossos. E esses pedaços se mexiam devagar, como se ainda tivesse vida neles.
Zé subiu do poço mais rápido que macaco em árvore queimando e saiu correndo em direção à casa, gritando para o João vir ver aquilo. Mas quando chegaram de volta ao poço, os dois olharam lá embaixo e não viram nada além de terra úmida e escura. A caverna tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Você tá vendo coisas, Zé. Deve ser o sol quente demais. Vai lá em casa que a Cleusa dá um café para você e você descansa um pouco. Mas Zé sabia o que tinha visto. E sabia também que não ia mais mexer naquele poço, nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. Juntou suas ferramentas e foi embora, deixando a máquina perfuratriz lá mesmo. Seu João, eu não volto mais aqui. O senhor pode ficar com a máquina como pagamento do que já trabalhei, mas eu não mexo mais nessa terra amaldiçoada. João ficou bravo, mas não podia obrigar o homem a trabalhar se ele não queria. Decidiu que ele mesmo ia terminar o poço, cavando na mão se fosse preciso. Afinal, já estava quase chegando na água, e ele não ia desperdiçar todo aquele trabalho. Foi o maior erro da vida dele. Naquela noite, João acordou com um barulho estranho vindo do quintal. Era como se alguém tivesse arrastando alguma coisa pesada pela terra. Levantou da cama devagar, pegou a espingarda que guardava atrás da porta e saiu para ver o que era. Lá fora, a lua estava cheia e iluminava tudo com uma luz prateada meio fantasmagórica. João caminhou em direção ao som e viu que vinha da direção do Poço Novo. Quando chegou mais perto, quase deixou a espingarda cair no chão. Saindo de dentro do poço, uma fileira de figuras humanas caminhava lentamente em direção à mata. Eram pessoas de todas as idades, homens, mulheres, crianças, mas todos tinham a pele cinzenta e os olhos vazios. Usavam roupas antigas, de época que João não sabia dizer qual era, e se moviam de um jeito estranho, como se os ossos tivessem quebrados e mal colados. João ficou paralisado, vendo aquela procissão de mortos caminhando pelo quintal da casa dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tentou gritar, mas a voz não saía. Tentou correr, mas as pernas não obedeciam. Foi quando uma das figuras parou e olhou diretamente para ele. Era uma mulher jovem, devia ter uns 20 anos quando morreu. O cabelo longo e escuro balançava numa brisa que João não sentia, e os lábios roxos se moveram como se ela estivesse falando alguma coisa. Mas em vez de som, o que saiu da boca dela foi uma nuvem escura que foi crescendo e crescendo até cobrir toda a lua. João desmaiou ali mesmo, no meio do quintal. Acordou na manhã seguinte com Dona Cleusa balançando ele e perguntando o que tinha acontecido. Estava deitado na terra, com a espingarda do lado, e não lembrava de nada depois de ter visto aquela mulher morta olhando para ele. Deve ter sido um pesadelo, João. Você deve ter andado dormindo. Mas João sabia que não tinha sido pesadelo. E quando foi verificar o poço, viu que o buraco tinha ficado mais fundo durante a noite, como se alguém tivesse continuado cavando enquanto ele dormia. A partir daquele dia, as coisas na fazenda começaram a desandar de vez. O gado começou a ficar doente sem motivo aparente. As vacas pararam de dar leite, os bois emagrecerem mesmo comendo ração boa, e vários animais apareciam mortos no pasto sem marca de ferimento. As galinhas pararam de botar ovos e ficavam agitadas o tempo todo. Os cachorros da fazenda, que sempre foram corajosos, agora passavam o dia escondidos debaixo da varanda, tremendo de medo. Mas o pior eram os pesadelos que começaram a atormentar a família toda. Dona Cleusa sonhava todas as noites com a mesma coisa. Ela estava na cozinha fazendo comida quando ouvia alguém batendo na porta. Ia atender e encontrava uma fila enorme de pessoas esperando para entrar. Mas quando olhava melhor, via que era tudo gente morta, com a pele apodrecida e os olhos vazios. O filho mais velho, Antônio, de 17 anos, começou a acordar de madrugada dizendo que ouvia alguém chamando o nome dele lá de fora. Várias vezes levantou da cama e foi até a janela, mas nunca via ninguém no quintal. O filho do meio, Carlos, de 15 anos, começou a ter medo de sair de casa depois do pôr do sol.
Dizia que quando escurecia, ele via vultos andando pela fazenda, sempre em direção ao poço. A caçula, Maria, de apenas 12 anos, era quem mais sofria. Começou a falar sozinha, dizendo que tinha uma senhora idosa que aparecia no quarto dela todas as noites e ficava contando histórias de quando era viva. João estava desesperado. A família estava se acabando, os animais morrendo. E ele sabia que tudo tinha começado quando resolveu cavar aquele poço maldito. Mas era homem orgulhoso demais para admitir que tinha cometido um erro. Foi quando decidiu terminar a escavação de uma vez por todas. Pensava que se conseguisse achar água e fechar o poço direito, talvez as coisas voltassem ao normal. Pegou uma pá e uma picareta e desceu sozinho no buraco. Lá embaixo, a terra estava mais mole do que deveria estar e tinha um cheiro estranho, como de coisa morta há muito tempo. Mas João se concentrou no trabalho, cavando com força, determinado a terminar aquilo de uma vez. Foi quando a pá dele bateu em alguma coisa dura. Cavou em volta com cuidado e descobriu que era uma pedra grande, lisa, com símbolos gravados que pareciam muito antigos. Tentou tirar a pedra do lugar, mas ela estava muito pesada. Usou a picareta como alavanca e conseguiu mover ela um pouco. Foi o suficiente para liberar o que estava embaixo. De dentro da terra saiu um jato de água preta e fedorenta, como se fosse água de esgoto misturada com sangue velho. João tentou subir do poço, mas a água subiu muito rápido, chegando até a cintura dele em questão de segundos. E com a água vieram outras coisas. Primeiro foram os ossos. Centenas de ossos humanos de todos os tamanhos, boiando na água preta como se fossem madeira. Depois vieram os crânios, alguns ainda com pedaços de cabelo grudados, outros com buracos que mostravam como aquelas pessoas tinham morrido. João gritou por socorro, mas Dona Cleusa estava na casa e não conseguiu ouvir. Tentou se agarrar nas paredes do poço para subir, mas a terra estava escorregadia demais. A água continuava subindo e agora já chegava no peito dele. Foi quando viu que não estava sozinho na água. Flutuando ao lado dele, havia um corpo humano em estado de decomposição avançada. Ainda tinha um pouco de carne nos ossos, mas a maior parte era só esqueleto mesmo. O que mais assustou João foi ver que o corpo ainda se movia como se estivesse vivo, e os olhos vazios do crânio estavam olhando diretamente para ele. Outros corpos começaram a aparecer na água. Dezenas deles, em vários estágios de decomposição. Alguns eram só ossos, outros ainda tinham pedaços de pele e carne, mas todos se moviam, todos flutuavam em direção a João, como se ele fosse um ímã atraindo eles. João tentou empurrar os corpos para longe, mas quando tocou num deles, sentiu uma coisa gelada subir pelo braço, como se alguma coisa tivesse entrado dentro dele. O corpo que ele tocou abriu a boca sem maxilar e deixou escapar um grito silencioso que João sentiu dentro da cabeça. A água continuava subindo e agora João estava com ela no pescoço. Sabia que ia morrer ali, afogado naquela água maldita junto com todos aqueles mortos antigos. Fez uma última tentativa desesperada de subir, agarrando na borda do poço com as duas mãos. Conseguiu se içar um pouco, mas quando estava quase saindo, sentiu alguma coisa agarrar as pernas dele e puxar para baixo. Olhou e viu que eram mãos esqueléticas, dezenas delas, saindo da água e se agarrando no corpo dele. "Socorro! Cleusa! Socorro!" gritou com toda a força que tinha nos pulmões. Dona Cleusa ouviu o grito e veio correndo do quintal. Quando viu o marido se debatendo no poço com água preta até o pescoço, pegou uma corda que tinha no galpão e jogou para ele. João conseguiu se agarrar na corda e Dona Cleusa puxou com toda a força que tinha. Mas parecia que alguma coisa lá embaixo estava puxando João para o lado contrário, numa disputa de força que ela estava perdendo. Foi quando os filhos chegaram e ajudaram a puxar. Com a força dos 4, conseguiram tirar João do poço, mas quando ele saiu da água, estava diferente. A pele dele tinha ficado pálida, quase cinzenta, e os olhos estavam vidrados,
como se ele tivesse visto o próprio demônio. João não conseguia falar direito. Ficava balbuciando palavras soltas numa língua que ninguém entendia e apontava para o poço o tempo todo, como se quisesse dizer alguma coisa muito importante sobre o que tinha visto lá embaixo. Dona Cleusa mandou os filhos buscarem o padre da cidade, Padre Joaquim, homem de fé que conhecia a família há muitos anos. Quando ele chegou e viu o estado do João, entendeu imediatamente que aquilo não era coisa natural. Dona Cleusa, o que vocês foram mexer aí no fundo da propriedade? Ela contou tudo para o padre desde o começo, desde a ideia do poço até os pesadelos da família toda. Padre Joaquim ouviu em silêncio, balançando a cabeça com cara de quem já sabia o que tinha acontecido. Isso aqui é cemitério indígena, Dona Cleusa. Cemitério muito antigo, de uma tribo que morava aqui antes dos portugueses chegarem. Eles enterravam os mortos de um jeito especial, fazendo rituais para que as almas ficassem em paz. Quando vocês cavaram o poço, perturbaram o descanso desses mortos, e agora eles estão querendo cobrar o que foi mexido. O padre disse que conhecia um pajé na reserva indígena mais próxima, um velho sábio chamado Ubiratã, que sabia como lidar com essas situações. Era a única chance que eles tinham de resolver aquilo sem que a família toda morresse ou ficasse louca. No dia seguinte, Padre Joaquim voltou com o Biratã, um índio de uns 70 anos, baixo e magro, mas com olhos que pareciam ver coisas que os outros não viam. Ele olhou para o poço, para o João, que ainda estava meio fora de si, e para a família toda reunida no quintal. Vocês mexeram onde não deviam mexer, disse o Biratã numa voz baixa, mas firme. Esse lugar é sagrado para o meu povo há mais de 1000 anos. Os antigos estão bravos, e se não fizermos alguma coisa logo, eles vão levar toda a família de vocês junto com eles. O Biratã explicou que precisava fazer uma cerimônia de purificação, um ritual antigo para acalmar os espíritos e fechar o portal que tinha sido aberto quando eles cavaram o poço. Mas alertou que seria perigoso e que talvez nem todos da família saíssem vivos daquilo. Dona Cleusa não teve escolha. Aceitou fazer o que fosse preciso para salvar a família. O Biratã pediu para a família toda se reunir em volta do poço na noite seguinte, quando a lua estivesse cheia. Trouxe ervas especiais, pedras pintadas com símbolos antigos, e uma flauta de bambu que ele disse ter pertencido ao avô do avô dele. Quando a lua apareceu no céu, a cerimônia começou. O Biratã acendeu uma fogueira pequena ao lado do poço e começou a queimar as ervas, que soltavam uma fumaça branca e cheirosa. Depois, pegou as pedras pintadas e fez um círculo em volta do poço, colocando cada uma numa posição específica, enquanto murmurava palavras numa língua indígena antiga. Por último, pegou a flauta e começou a tocar uma melodia triste e bonita que parecia conversar com o vento. Logo que a música começou, coisas estranhas começaram a acontecer. A água do poço, que estava preta e fedorenta, começou a borbulhar como se estivesse fervendo. Uma luz azulada começou a sair de dentro dela, subindo para o céu como uma coluna de fogo frio. E junto com a luz, começaram a aparecer figuras humanas translúcidas, como fantasmas feitos de fumaça. Eram os índios antigos que estavam enterrados ali. Primeiro apareceram um por um, depois em grupos, até que havia centenas deles flutuando em volta do poço. Eram homens, mulheres e crianças de todas as idades, usando roupas e adornos tradicionais. Alguns tinham marcas de ferimentos que mostravam como tinham morrido. Outros pareciam ter morrido de velhice ou doença. Mas o mais impressionante era que todos eles olhavam para a família dos Oliveira com uma mistura de tristeza e raiva nos olhos. O Biratã continuou tocando a flauta, e aos poucos a melodia foi mudando, ficando mais suave, mais consoladora. As figuras dos índios começaram a se acalmar, e algumas até começaram a sorrir. Foi quando apareceu uma figura diferente das outras.
Era um índio muito velho, com cabelos brancos longos e um cocar de penas coloridas. Devia ser o pajé da tribo antiga, porque todas as outras figuras se curvaram quando ele apareceu. Ele flutuou até ficar bem perto de Ubiratã e começou a falar numa língua que só o pajé atual conseguia entender. A conversa durou vários minutos, com Ubiratã fazendo perguntas e o pajé antigo respondendo. De vez em quando, o velho índio olhava para o João e balançava a cabeça como se estivesse decidindo o destino dele. Finalmente, Ubiratã parou de tocar a flauta e se virou para a família. Eles concordaram em perdoar vocês, mas tem uma condição. Vocês vão ter que entregar alguma coisa em troca da profanação que fizeram. O que eles querem? Perguntou Dona Cleusa, com medo da resposta. Eles querem uma vida. Alguém da família vai ter que ficar aqui para guardar o cemitério e garantir que nunca mais ninguém vai mexer nele. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Ninguém sabia o que falar. Ninguém queria se oferecer para morrer ali. Foi quando João, que ainda estava meio fora de si desde que saiu do poço, se levantou e caminhou em direção aos espíritos. Eu fico, disse ele numa voz rouca. Foi eu que comecei essa confusão toda. É justo que eu pague por ela. A Dona Cleusa tentou segurar o marido, mas ele se desvencilhou com uma força que ela não sabia que ele tinha. Não, João, não pode ser assim. Tem que ter outro jeito. Mas o pajé antigo já tinha aceito a oferta de João. Estendeu uma mão esquelética em direção a ele, e quando tocou na testa do fazendeiro, uma luz azul passou entre os dois. João parou de se mexer instantaneamente. Ficou em pé, parado como uma estátua, com os olhos abertos, mas vazios. Ainda estava respirando, ainda estava vivo, mas era como se a alma dele tivesse saído do corpo. Ele vai ficar aqui para sempre, explicou Ubiratã para a família que chorava. Não vai morrer, não vai envelhecer, mas também não vai viver. Vai ser o guardião deste lugar, e enquanto ele estiver aqui, os mortos antigos vão ficar em paz. Os espíritos dos índios começaram a desaparecer um por um, voltando para dentro da terra de onde tinham saído. A água do poço voltou ao normal, limpa e cristalina. A luz azul se apagou devagar, até que só restou a lua, iluminando a fazenda silenciosa. João continuou parado no mesmo lugar, olhando para frente sem ver nada, como um boneco de cera. Dona Cleusa e os filhos tentaram falar com ele, mas era como se ele não ouvisse. Tentaram levar ele para casa, mas ele não saía do lugar, como se tivesse grudado no chão. Ubiratã explicou que era assim mesmo, que João agora fazia parte do lugar e que se eles tentassem tirar ele dali à força, os espíritos iam voltar e dessa vez não iam ser tão compreensivos. A família não teve escolha. Tiveram que abandonar a fazenda e se mudar para a cidade, deixando João ali sozinho, parado ao lado do poço, como uma sentinela eterna. Isso foi há 5 anos. Dona Cleusa mora numa casinha pequena na periferia da cidade e trabalha como doméstica para sustentar os filhos. Antônio conseguiu um emprego numa oficina mecânica, Carlos está terminando o colégio e Maria, que agora tem 17 anos, ajuda a mãe com os serviços de casa. Eles nunca mais voltaram na fazenda, mas às vezes, quando o vento está forte, ainda conseguem ouvir de longe o som da flauta de Ubiratã ecoando pela madrugada. E dizem as pessoas da região que quem passa pela estrada, que corta a propriedade abandonada, às vezes vê uma figura solitária parada ao lado de um poço, olhando para frente sem piscar, como se estivesse esperando alguma coisa que nunca vai chegar. As terras da fazenda dos Oliveira viraram mato de novo. O gado morreu ou fugiu, a casa está caindo aos pedaços e ninguém da região tem coragem de chegar perto dali, principalmente depois do pôr do sol. Mas o mais estranho é que, segundo contam os moradores mais antigos, às vezes ainda se vê luzes azuis saindo do chão naquela propriedade, sempre na lua cheia, como se os espíritos antigos ainda tivessem alguma coisa para resolver por lá. E João continua lá,
fiel ao seu posto de guardião, pagando com a própria alma pelo erro de ter mexido onde não devia. Dona Cleusa às vezes sonha com o marido, vê ele parado naquele mesmo lugar, sem idade, sem mudança, como se o tempo tivesse parado para ele. Ela acorda chorando, mas sabe que não tem nada que possa fazer. O preço já foi pago e agora é para sempre. Os filhos cresceram, fizeram suas vidas, mas carregam para sempre a lembrança daqueles dias de terror na fazenda. Nenhum deles nunca mais quis morar no campo, preferem a cidade, onde as coisas são mais simples e os mortos ficam quietos nos cemitérios. E assim termina a história do Poço das Almas Perdidas, um caos que ainda é contado pelos botequins e quitandas da região. Sempre em voz baixa, sempre com aquele tom de quem sabe que certas coisas é melhor deixar em paz. Porque mexer com terra sagrada nunca dá certo. E os antigos sempre cobram o que é deles, mesmo que demorem 100 anos para fazer isso. No município de Serra do Mel, sertão do Rio Grande do Norte, tinha uma história que os mais velhos contavam sempre em voz baixa, principalmente quando chegava a época da seca. Era sobre Cipriana, uma mulher que morava sozinha numa casa de taipa, à beira do rio, que hoje está completamente seco, mas que um dia já foi o mais caudaloso da região. Cipriana era parteira, benzedeira e raizeira, daquelas mulheres que sabiam de cor todas as plantas do sertão e suas propriedades. Tinha uns 40 anos, era morena, magra, com cabelos pretos compridos que ela sempre prendia numa trança. Os olhos dela eram escuros e intensos, do tipo que parecia que conseguia ver através das pessoas e descobrir segredos que elas mesmas não sabiam que tinham. Morava numa casinha simples de taipa e telha de barro, com quintal cheio de ervas medicinais e uma horta que sempre estava verdinha, mesmo nos piores períodos de estiagem. O povo da região respeitava ela, mas também tinha um certo medo, porque Cipriana sabia coisas que mulher comum não devia saber. Sabia quando alguém ia morrer só de olhar no rosto da pessoa. Sabia quando ia chover só de sentir o cheiro do vento. E, principalmente, sabia conversar com as águas como se elas fossem gente. A história começou quando chegou na cidade um homem chamado Severino Caldeira, engenheiro vindo da capital para fazer um projeto de barragem no rio. Era homem alto de uns 35 anos, cabelo castanho sempre penteado com brilhantina e roupas de cidade que contrastavam com o ambiente rústico de Serra do Mel. Tinha estudado na capital e depois na Europa. Era formado em engenharia hidráulica e não acreditava em superstição nem em benzimento. Sua missão era resolver de vez o problema da seca na região, construindo uma barragem moderna que ia garantir água o ano inteiro. Severino era viúvo. Tinha perdido a esposa alguns anos antes numa epidemia de febre amarela que devastou o Natal. A mulher dele, Dona Carmen, tinha sido o amor da vida dele. E quando ela morreu, Severino ficou com um vazio no peito que parecia não ter cura. Ficou só com uma filha, Rosinha, menina de 8 anos, que era a alegria da vida dele e a única coisa que ainda o motivava a continuar vivendo. Trouxe a menina junto para a Serra do Mel porque não tinha com quem deixar ela na capital. Rosinha era uma criança esperta e curiosa, de cabelos cacheados e olhos grandes, sempre fazendo perguntas sobre tudo que via. Gostava de explorar, de conhecer gente nova e se adaptou rapidamente à vida no interior. Quando chegaram na cidade, em janeiro de 1953, o calor estava terrível e a seca já durava quase 2 anos. O rio que cortava a cidade era apenas um filete d'água correndo entre pedras ressecadas e a população sofria com a falta de água potável. Severino alugou uma casa perto do rio, uma construção simples, mas confortável, e começou imediatamente os estudos para a construção da barragem.
era um projeto ambicioso, que envolvia a construção de uma represa de 15 metros de altura e a criação de um reservatório que poderia armazenar milhões de litros de água. Severino tinha trazido equipamentos modernos da capital. Teodolitos, níveis de precisão, máquinas de sondagem, tudo o que era necessário para fazer um levantamento topográfico completo da região. Mas não contava com a oposição de Cipriana. A primeira vez que ela apareceu no local onde Severino estava fazendo as medições foi numa manhã de sol forte, quando ele estava com 2 ajudantes instalando uns equipamentos na margem do rio. Severino estava concentrado no trabalho, anotando números num caderno de couro, quando ouviu uma voz atrás dele. "Moço, o senhor não pode mexer nessas águas", disse ela, chegando sem fazer barulho, como se tivesse brotado da própria terra seca. Severino levantou a cabeça do trabalho e viu uma mulher que parecia ter saído de um quadro antigo. Usava um vestido simples de chitão azul desbotado, sandálias de couro gastas pelo uso, e tinha nos olhos uma intensidade que fez ele se sentir desconfortável. "A senhora deve estar enganada", respondeu Severino, tirando o chapéu numa demonstração de educação. "Este rio é público e eu tenho autorização do governo estadual para fazer este levantamento. Vou construir uma barragem que vai resolver o problema da seca para sempre." Cipriana sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o tipo de sorriso que uma pessoa dá quando sabe alguma coisa que as outras não sabem. "Autorização do governo é uma coisa, moço. Autorização de quem realmente manda nas águas é outra bem diferente." "E quem seria esse quem, se me permite a pergunta?" "O senhor vai descobrir se continuar mexendo onde não deve", disse Cipriana, e deu meia volta, indo embora com a mesma discrição com que tinha chegado. Severino ficou olhando ela se afastar, intrigado com aquela conversa estranha. Perguntou para os ajudantes se conheciam a mulher, e eles contaram que era Cipriana, a benzedeira da região, mulher respeitada, mas temida por todos. "Ela é meio esquisita, seu Severino", disse João, um dos ajudantes, homem de uns 50 anos que tinha nascido e crescido na região. "Diz que sabe conversar com as águas, que entende os segredos do rio. Tem gente que jura que já viu ela fazendo coisa que não é normal." Severino deu de ombros. Era homem de ciência, acostumado a lidar com fatos concretos e explicações racionais, não com superstições de gente do interior. Continuou o trabalho como se nada tivesse acontecido, fazendo anotações precisas sobre o curso do rio, a composição do solo e as melhores opções para a localização da barragem. Mas naquela noite aconteceu a primeira coisa estranha. Severino estava dormindo quando acordou com um barulho diferente. Era som de água corrente, um barulho alto e constante, como se o rio tivesse cheio e correndo forte depois de uma chuva pesada. Mas quando olhou pela janela do quarto, viu que o rio continuava seco como sempre, apenas aquele filete d'água correndo pelo meio do leito de pedras. Achou que tinha sonhado e voltou a dormir. Mas o barulho continuou a noite inteira, às vezes mais forte, às vezes mais fraco, mas sempre presente. Era como se houvesse um rio fantasma correndo paralelo ao rio real, fazendo todo aquele barulho sem que ninguém conseguisse ver de onde vinha. Na manhã seguinte, Severino perguntou para os vizinhos se tinham ouvido alguma coisa durante a noite, mas todos disseram que tinha sido uma noite silenciosa, como qualquer outra. Dona Francisca, a vizinha da casa ao lado, até riu da pergunta. "Seu Severino, o rio tá seco há mais de ano. Que barulho de água ia ser esse? O senhor deve ter sonhado mesmo." Mas Severino sabia que não tinha sonhado. Tinha acordado completamente, tinha ido até a janela, tinha ficado escutando por vários minutos. O barulho era real, mesmo que mais ninguém conseguisse ouvir.
Passou a semana fazendo os estudos preliminares, mapeando o curso do rio em detalhes e calculando onde seria o melhor local para construir a barragem. Era um trabalho técnico complexo que exigia precisão matemática e conhecimento profundo de engenharia hidráulica. Severino tinha experiência em projetos similares e sabia exatamente o que estava fazendo. Durante esse período, Cipriana apareceu mais algumas vezes, sempre com o mesmo aviso de que ele não podia mexer nas águas do rio. Às vezes, ela chegava de manhã cedo, quando Severino estava começando o trabalho. Outras vezes, aparecia no meio da tarde, quando o sol estava mais forte. Sempre falava a mesma coisa, sempre com aquele tom de quem sabia alguma coisa importante que ele não sabia. Mas Severino continuou ignorando ela, concentrado no projeto que ia trazer progresso e modernidade para a região. Tinha visto muitas cidades do interior transformadas por obras de infraestrutura como aquela, e sabia que estava fazendo um bem para a comunidade. Foi na segunda semana que Rosinha começou a demonstrar interesse pela benzedeira. A menina tinha visto Cipriana algumas vezes, quando acompanhava o pai no trabalho, e ficou curiosa com aquela mulher diferente que sempre aparecia para conversar com Severino. Numa tarde, quando Cipriana apareceu no local das medições, Rosinha se aproximou dela com a curiosidade natural das crianças. "A senhora é a benzedeira que todo mundo fala?" perguntou Rosinha, com aquela franqueza que só as crianças têm. Cipriana olhou para a menina com carinho, e pela primeira vez, Severino viu um sorriso genuíno no rosto dela. "Sou sim, menina, e você deve ser a filha do engenheiro." "Sou. Meu nome é Rosinha. A senhora realmente sabe conversar com a água?" "Sei, sim. As águas falam com quem sabe escutar." Rosinha ficou encantada com a ideia e começou a fazer 1000 perguntas sobre como funcionava essa conversa com as águas. Cipriana respondeu com paciência, explicando de um jeito que a criança pudesse entender. Severino observou a conversa com interesse e também com uma certa preocupação. Não queria que a filha começasse a acreditar naquelas superstições, mas, ao mesmo tempo, não queria ser rude com Cipriana, que claramente gostava da menina. Foi quando Rosinha ficou doente. Aconteceu de repente numa manhã de quarta-feira. A menina acordou com febre alta e uma fraqueza que não passava nem com remédio, nem com descanso. Severino chamou imediatamente o Dr. Manuel, o único médico da cidade, um homem de uns 60 anos que atendia toda a região. Dr. Manuel examinou Rosinha com cuidado, mediu a temperatura, escutou o coração, verificou a garganta e os ouvidos. Mas depois de 1 hora de exame, não conseguiu identificar a causa da doença. "É estranho, seu Severino", disse o médico, guardando os instrumentos na maleta de couro. "Todos os sinais vitais da menina estão normais. Coração batendo bem, pulmões limpos, garganta sem inflamação. Mas ela está perdendo as forças como se alguma coisa tivesse sugando a energia dela." Severino ficou apavorado. Rosinha era tudo que ele tinha no mundo depois da morte da esposa, e vê-la definhando sem explicação médica era pior que qualquer sofrimento físico que ele pudesse imaginar. Tentou de tudo. Chamou o Dr. Manuel várias vezes, deu todos os remédios que o médico receitou, fez chás e emplastos que as vizinhas sugeriram, mas nada adiantava. Rosinha continuava fraca, sem apetite, dormindo o tempo todo com uma febre que subia e descia sem padrão. Depois de uma semana sem melhora, Severino decidiu levar a filha para a capital, onde havia médicos mais especializados e hospitais melhores equipados. Mas quando foi preparar a viagem, Rosinha estava fraca demais para sair da cama, quanto mais para enfrentar uma viagem de várias horas numa estrada de terra. Foi quando Dona Francisca, a vizinha, sugeriu alguma coisa que Severino jamais imaginou que consideraria. "Seu Severino, eu sei que o senhor é homem de estudo e não acredita nessas coisas da gente simples.
Mas Dona Cipriana já curou muita gente que os médicos desistiram. Já vi ela salvar criança desenganada, homem que estava à morte, mulher que nenhum remédio resolvia. Talvez ela possa ajudar sua menina. Severino relutou por alguns dias. Sua educação, sua formação científica, todo o seu modo de ver o mundo se rebelava contra a ideia de procurar uma benzedeira para tratar da filha. Mas vendo que o estado de Rosinha só piorava e que os métodos convencionais não estavam funcionando, decidiu engolir o orgulho e procurar Cipriana. Na tarde de uma sexta-feira, quando Rosinha completava 10 dias de doença, Severino caminhou até a casa da benzedeira. Era a primeira vez que ia lá e ficou surpreso com o que encontrou. A casa de Cipriana era pequena, mas muito bem cuidada. As paredes de taipa eram limpas e caiadas, o chão de barro batido estava varrido e encerado, e havia um quintal nos fundos cheio de plantas medicinais organizadas em canteiros bem definidos. No terreiro da frente, algumas galinhas ciscavam livremente e um cachorro velho dormia na sombra de uma árvore de umbu. Encontrou Cipriana cuidando das plantas do quintal, regando os canteiros com água que ela tirava de um pote de barro. Quando ela viu ele chegando, não demonstrou nenhuma surpresa, como se já soubesse que ele ia aparecer ali. Sua filha está doente por sua causa, disse ela antes mesmo de Severino explicar o motivo da visita. O senhor mexeu onde não devia mexer, e agora as águas estão cobrando o preço. Eu não entendo do que a senhora está falando. Só estou fazendo meu trabalho, tentando ajudar o povo desta cidade. Cipriana o convidou para entrar na casa. Por dentro, a residência era ainda mais surpreendente. Havia prateleiras cheias de potes com ervas secas, raízes, sementes e outros ingredientes que Severino não conseguia identificar. Na parede, alguns quadros de santos católicos dividiam o espaço com objetos que pareciam ser de origem indígena. No centro da sala, uma mesa de madeira escura onde Cipriana preparava seus remédios e fazia suas rezas. Ela serviu um chá de ervas que Severino nunca tinha provado antes. Tinha gosto meio amargo, mas deixava uma sensação de calma e bem-estar. Enquanto tomavam o chá, Cipriana explicou coisas que Severino jamais imaginava que pudesse ouvir de uma pessoa racional. Esse rio não secou por causa da seca, moço. Ele secou porque o espírito das águas ficou bravo com a gente. Há muito tempo atrás, quando eu era menina pequena, esse rio corria cheio o ano inteiro. Tinha peixe grande, tinha jacaré, tinha vida e alegria correndo junto com a água. As crianças brincavam na beira, as mulheres lavavam roupa, os homens pescavam para sustentar a família. Cipriana contou que na década de 1920, outros engenheiros tinham vindo para a região com projetos similares ao de Severino. Queriam desviar o curso do rio para levar água para outras cidades, construir canais de irrigação, fazer obras que eles chamavam de modernização. Trouxeram máquinas grandes, fizeram escavações profundas, mudaram o curso natural das águas. No começo, pareceu que ia dar certo. O rio continuou correndo, as obras foram ficando prontas. Mas aí começaram a acontecer coisas estranhas. Peixes mortos aparecendo na superfície, água ficando barrenta sem motivo, animais que vinham beber e saíam doentes. Segundo Cipriana, os engenheiros de 1920 tinham mexido tanto nas águas que acabaram despertando alguma coisa que estava dormindo no fundo do rio há séculos. Alguma coisa antiga e poderosa que não gostava de ser incomodada. Tinha uma criatura morando no fundo das águas. Uma mulher d'água, como minha avó chamava. Ela protegia o rio e todos os seres que viviam nele. Quando os homens mexeram demais, quando mudaram o curso natural das coisas, ela ficou brava. Numa noite de lua nova, ela secou o rio inteiro. Da nascente até a foz, tudo virou areia e pedra seca. Cipriana explicou que desde então, a criatura ficou esperando no leito seco do rio, observando tudo o que acontecia ao redor. Não era uma criatura maligna por natureza.
mas era extremamente protetora do seu território. E quando alguém tentava mexer nas águas de novo, ela cobrava o preço da ofensa. Sua filha está doente porque a mulher d'água escolheu ela para pagar pela profanação que o senhor está fazendo. É assim que ela funciona. Não ataca diretamente quem mexe nas águas, porque sabe que os homens adultos são teimosos e vão continuar fazendo mesmo se ela fizer mal para eles. Então ela pega o que eles mais amam. E o senhor ama sua filha mais que tudo no mundo. Severino ouviu tudo com ceticismo, mas ao mesmo tempo com um desespero crescente. Não acreditava naquelas histórias fantásticas, mas não tinha mais nenhuma esperança de cura para Rosinha pelos métodos convencionais. E havia alguma coisa na maneira como Cipriana falava, uma certeza tranquila e inabalável que o fazia questionar suas próprias convicções. Mesmo que eu acreditasse nessa história, o que eu poderia fazer para curar minha filha? Como se conversa com uma criatura dessas? Cipriana sorriu pela primeira vez desde que ele chegara ali. Primeiro, o senhor tem que parar com esse projeto de barragem. Tem que guardar as máquinas, dispensar os trabalhadores e anunciar que desistiu da obra. Segundo, tem que ir até o rio numa noite de lua cheia e pedir desculpas para a mulher d'água, reconhecer que estava mexendo onde não devia. E terceiro, tem que fazer uma oferenda para ela, alguma coisa que mostre que o senhor entende a gravidade do erro que estava cometendo. Severino ficou em silêncio por vários minutos, olhando para o chão de terra batida da casa de Cipriana e tentando processar tudo o que tinha ouvido. Era absurdo, era impossível, ia contra tudo que ele aprendera na vida. Mas Rosinha estava morrendo e ele estava disposto a tentar qualquer coisa para salvá-la. Se eu fizer tudo isso que a senhora está dizendo, a senhora garante que minha filha vai ficar boa? Não posso garantir nada, moço. Quem garante ou não é a mulher d'água. Mas posso dizer que é a única chance que sua menina tem. Severino aceitou as condições, mesmo achando tudo aquilo uma loucura completa. Voltou para casa com o coração pesado, carregando o peso de uma decisão que ia contra toda a sua formação e experiência profissional. Naquela mesma tarde, despediu os trabalhadores e guardou os equipamentos. Inventou uma desculpa técnica sobre problemas no solo que tornavam inviável a construção da barragem. Os homens ficaram decepcionados porque contavam com aquele trabalho para sustentar as famílias, mas Severino prometeu que ia tentar arrumar outros projetos na região. 3 dias depois, na primeira lua cheia após sua conversa com Cipriana, Severino se preparou para fazer alguma coisa que jamais imaginara que faria na vida. Um ritual para conversar com uma criatura mítica. Cipriana tinha instruído ele sobre tudo o que precisava fazer. Devia ir até o rio à meia-noite, levar uma oferenda de flores e frutas, acender velas nas 4 direções e chamar a mulher d'água com palavras específicas que ela tinha ensinado. Era uma noite clara e fria, típica do sertão no inverno. A lua cheia iluminava a paisagem com uma luz prateada que fazia tudo parecer irreal, como se fosse um sonho ou uma pintura. Severino chegou no rio carregando uma cesta com flores do campo que Cipriana tinha ajudado a colher, frutas da época e 4 velas grandes que ela tinha feito especialmente para a ocasião. O leito do rio estava completamente seco. Apenas pedras e areia que brilhavam sob a luz da lua. Severino se sentiu ridículo preparando aquele ritual, mas a imagem de Rosinha definhando na cama o motivava a continuar. Colocou as flores e frutas no centro do leito seco, acendeu as velas nos 4 pontos cardeais e começou a falar as palavras que Cipriana tinha ensinado. Eram palavras em português misturadas com algumas expressões que pareciam ser de origem indígena, formando uma espécie de oração ou invocação. Mulher das águas profundas, guardiã dos rios e nascentes, eu venho aqui reconhecer meu erro e pedir sua piedade. Não sabia que estava mexendo em território sagrado. Não sabia que as águas tinham dona e protetor. Peço perdão pela ofensa e suplico que poupe minha filha inocente.
No início, nada aconteceu. Apenas o silêncio da noite do sertão, o vento balançando as plantas da margem e Severino se sentindo como um idiota, conversando com pedras e areia. Mas conforme continuava falando, começou a acontecer alguma coisa estranha. Primeiro foi aquele barulho de água corrente que ele já tinha ouvido na primeira noite. Só que agora era mais alto, mais próximo, como se houvesse realmente um rio correndo ali. Depois, o ar em volta começou a ficar mais úmido, com aquele cheiro característico de água corrente que Severino conhecia bem. E, finalmente, ela apareceu. Do meio do leito seco do rio, uma figura começou a se materializar lentamente. Era transparente no início, como uma miragem ou reflexo na água. Mas aos poucos foi ficando mais sólida, mais definida, até que Severino conseguiu ver claramente. Era realmente uma mulher, mas não uma mulher comum. Parecia ser feita da própria água, com a pele translúcida e cabelos longos que flutuavam como se estivessem submersos. Os olhos dela eram da cor do rio, quando estava cheio e barrento, e quando ela se movia, fazia um som suave como água corrente sobre pedras. Ela não falou com a boca, mas Severino conseguiu entender perfeitamente o que ela queria comunicar. Era uma sensação estranha, como se as palavras chegassem diretamente na mente dele, sem passar pelos ouvidos, formando pensamentos que eram claramente dela, não dele. A mulher d'água contou sua história sem pressa, e Severino descobriu que Cipriana tinha razão sobre quase tudo, mas a verdade era ainda mais complexa do que ele imaginava. A criatura realmente existia há séculos, muito antes da chegada dos primeiros colonos europeus à região. Era uma espécie de guardiã espiritual das águas, criada pelos índios antigos através de rituais sagrados para proteger os rios da região. Não era exatamente um ser sobrenatural, mas também não era completamente natural. Era alguma coisa entre os dois mundos, com poderes que vinham da própria força da natureza. Durante décadas, ela tinha convivido pacificamente com os humanos que respeitavam os limites e usavam as águas com moderação. Mas conforme a civilização foi avançando, começaram a chegar pessoas que viam o rio apenas como um recurso a ser explorado, não como um ser vivo que merecia respeito. A primeira grande ofensa tinha acontecido realmente na década de 1920, quando engenheiros tentaram desviar o curso do rio. A mulher d'água tinha tentado avisar, através de sinais e presságios, mas os homens ignoraram tudo e continuaram com as obras. Quando percebeu que não conseguia se comunicar de forma pacífica, ela usou seus poderes para secar o rio numa demonstração de força. Desde então, ela ficou esperando, observando, tentando proteger o que restava das águas subterrâneas. E quando Severino apareceu com um projeto ainda mais ambicioso que os anteriores, ela decidiu agir de novo. Mas durante a conversa telepática, Severino percebeu que a mulher d'água não era uma criatura maligna ou vingativa. Era apenas uma guardiã fazendo seu trabalho, tentando proteger alguma coisa que considerava sagrado. E estava disposta a negociar, desde que fosse tratada com o respeito devido. A conversa durou quase 1 hora, com a mulher d'água explicando as regras que governavam aquele território e as condições sob as quais ela poderia permitir que os humanos usassem as águas sem causar danos. Severino ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas e tentando entender um ponto de vista completamente diferente de tudo que conhecia. No final, eles chegaram a um acordo. A mulher d'água concordou em curar Rosinha e em permitir que Severino permanecesse na região, mas exigiu que ele abandonasse definitivamente qualquer projeto que envolvesse mexer no curso natural do rio. Além disso, ela queria que Severino se tornasse uma espécie de protetor das águas, alguém que usaria seus conhecimentos técnicos para impedir que outras pessoas fizessem o mesmo tipo de intervenção no futuro. Em troca, ela se comprometia a liberar gradualmente as águas subterrâneas,
permitindo que poços artesianos fossem cavados em locais específicos que ela indicaria, e que pequenos projetos de irrigação fossem desenvolvidos sem prejudicar o equilíbrio natural da região. Severino aceitou todas as condições sem hesitar. A figura da mulher d'água sorriu pela primeira vez durante toda a conversa e depois desapareceu tão gradualmente quanto tinha aparecido, deixando apenas o perfume de água fresca no ar seco da noite. Quando Severino chegou em casa, encontrou Rosinha sentada na cama, completamente curada. A febre tinha baixado, a fraqueza tinha passado, e ela estava com fome e disposição como se nunca tivesse ficado doente. A transformação foi tão súbita e completa que chegava a ser assustadora. "Papai, eu tive um sonho lindo", disse Rosinha, abraçando o pai com força. "Sonhei que uma mulher muito bonita veio me visitar. Ela era feita de água e me disse que eu ia ficar boa porque o senhor tinha aprendido uma lição importante." Severino abraçou a filha com lágrimas nos olhos, sentindo uma mistura de alívio, gratidão e uma estranha sensação de que sua vida tinha mudado para sempre naquela noite. Nos dias seguintes, cumpriu sua parte do acordo religiosamente. Cancelou definitivamente o projeto da barragem, inventando uma série de justificativas técnicas para o governo estadual. Não foi fácil, porque o projeto representava uma oportunidade importante na carreira dele. Mas sabia que não tinha escolha. Em vez de voltar para a capital, decidiu ficar em Serra do Mel. Abriu um pequeno escritório de consultoria em engenharia e passou a trabalhar apenas com projetos que não interferiam no curso natural das águas. Ajudava a perfurar poços artesianos nos locais que a mulher d'água aprovava. Projetava sistemas de irrigação por gotejamento que economizavam água e desenvolvia soluções técnicas para os problemas da comunidade. E descobriu que essa nova vida era mais gratificante do que qualquer projeto grandioso que tinha feito antes. Durante os meses seguintes, Severino e Cipriana desenvolveram uma parceria inesperada e muito produtiva. Ele contribuía com conhecimentos técnicos e ela com sabedoria tradicional sobre plantas, clima e comportamento das águas. Juntos, conseguiram implementar uma série de melhorias que beneficiaram toda a região. Cavaram poços em locais que Cipriana indicava baseada em sinais que só ela conseguia interpretar. E Severino sempre encontrava água boa nos pontos sugeridos. Desenvolveram um sistema de captação de água da chuva que Severino projetou, e Cipriana aperfeiçoou com técnicas tradicionais de conservação. E aos poucos, o rio começou a mostrar sinais de vida de novo. Não voltou a correr cheio como antigamente, mas começou a ter mais água durante as épocas de chuva, e algumas nascentes que tinham secado começaram a brotar de novo. Peixes pequenos apareceram nas poças que se formavam, e até alguns pássaros que tinham abandonado a região voltaram a frequentar as margens. Com o tempo, Severino e Cipriana se aproximaram não apenas profissionalmente, mas pessoalmente também. Era uma amizade improvável entre o engenheiro cético que tinha aprendido a respeitar mistérios e a benzedeira sábia que respeitava o valor do conhecimento técnico. E dessa amizade nasceu alguma coisa mais profundo. Severino começou a perceber que Cipriana não era apenas uma mulher sábia e misteriosa, mas também uma pessoa carinhosa, inteligente e surpreendentemente culta. Ela sabia ler e escrever, tinha lido livros que conseguia emprestar do padre da cidade e tinha uma compreensão da natureza e dos seres humanos que impressionava qualquer um que conversasse com ela. Cipriana, por sua vez, descobriu em Severino um homem sincero e corajoso, disposto a abandonar preconceitos e aprender coisas novas quando necessário. Gostava da maneira respeitosa como ele tratava ela e da dedicação que demonstrava ao cuidar da filha. Rosinha foi fundamental para aproximar os dois. A menina adorava Cipriana desde o primeiro encontro
e passava horas na casa dela aprendendo sobre plantas medicinais, histórias antigas da região e, principalmente, sobre a arte de conversar com as águas. 2 anos depois da cura de Rosinha, Severino pediu Cipriana em casamento. Foi um pedido simples, feito numa tarde de domingo, enquanto os 3 trabalhavam juntos no quintal da casa dela, plantando mudas de árvores frutíferas que iam ajudar a conservar a umidade do solo. Cipriana, eu queria que a gente formasse uma família de verdade, disse Severino, parado no meio do quintal com as mãos sujas de terra. Você, eu e a Rosinha. Acho que somos bons juntos e acho que podemos fazer coisas importantes para esta região. Cipriana sorriu daquele jeito carinhoso que Severino tinha aprendido a amar. Já somos uma família, Severino. Só falta fazer oficial. Casaram numa cerimônia simples na igreja da cidade, com a bênção do padre e a participação de toda a comunidade. Tiveram 2 filhos juntos. Primeiro veio José, um menino esperto que herdou a curiosidade científica do pai e a sensibilidade para a natureza da mãe. Depois veio Ana, uma menina que desde pequena demonstrou ter o mesmo dom de Cipriana para entender plantas e animais. A família cresceu e prosperou, sempre respeitando o acordo que Severino tinha feito com a mulher d'água. E de vez em quando, principalmente nas noites de lua cheia, Severino ia até o rio conversar com a guardiã das águas, relatando o progresso dos projetos e pedindo orientação sobre novas iniciativas. Nunca mais conseguiu vê-la tão claramente como naquela primeira noite, mas sempre sentia a presença dela e, às vezes, recebia orientações através de sonhos ou intuições que o ajudavam a tomar as decisões certas. Anos se passaram e Serra do Mel se tornou um exemplo de desenvolvimento sustentável no sertão. Outros engenheiros e técnicos vinham visitar a cidade para entender como uma região tão castigada pela seca tinha conseguido se desenvolver sem grandes obras de infraestrutura. Severino sempre recebia esses visitantes com hospitalidade, explicando as técnicas que tinham usado e compartilhando o conhecimento que tinha adquirido. Mas sempre tomava cuidado para não mencionar a verdadeira razão por trás do sucesso da região. Quando outros engenheiros chegavam com projetos de barragens ou desvio de rios, Severino sempre conseguia convencê-los de que havia alternativas melhores e menos invasivas. Sua reputação como especialista em soluções sustentáveis cresceu e ele passou a ser consultado por cidades de toda a região. Cipriana morreu aos 75 anos, depois de uma vida inteira dedicada a cuidar da saúde do povo da região e a proteger os segredos da natureza. Nos últimos anos de vida, tinha treinado Ana para continuar seu trabalho como benzedeira e guardiã das tradições locais. No dia do enterro de Cipriana, aconteceu alguma coisa que ninguém conseguiu explicar cientificamente. Mesmo sendo plena época da seca, o rio correu cheio durante 3 dias seguidos, como se a própria natureza tivesse prestando uma homenagem àquela mulher que dedicou a vida a cuidar dela. Severino viveu até os 83 anos, sempre ativo e sempre trabalhando em projetos que beneficiassem a comunidade sem agredir o meio ambiente. Nos últimos meses de vida, passava horas sentado na beira do rio seco, conversando baixinho com alguém que os outros não conseguiam ver. Os filhos achavam que era sinal de senilidade, mas Rosinha, que agora era uma mulher madura e respeitada na comunidade, sabia que o pai estava se despedindo da mulher d'água e transmitindo para ela tudo o que tinha aprendido durante os anos como protetor das águas. Quando Severino morreu, em 1995, o rio voltou a correr por uma semana inteira e muitas pessoas juraram ter visto 2 figuras caminhando juntas pela margem durante as madrugadas. Um homem de cabelos brancos e uma mulher que parecia ser feita de água corrente. Hoje, Serra do Mel é uma cidade próspera, com água encanada, energia elétrica e uma economia baseada na agricultura sustentável e no turismo ecológico. O velho rio continua seco a maior parte do ano,
Mas de vez em quando, principalmente depois de tempestades ou em datas significativas, ele corre cheio por alguns dias, lembrando todos da importância de respeitar os limites que a natureza impõe. Os filhos e netos de Severino e Cipriana continuam morando na região e dando continuidade ao trabalho dos pais. Anã se tornou uma benzedeira respeitada como a mãe. José virou agrônomo especializado em técnicas sustentáveis e Rosinha se dedicou à educação, ensinando as crianças da região sobre a importância de proteger o meio ambiente. E às vezes, quando a lua está cheia e o vento sopra na direção certa, ainda dá para ouvir o barulho de água corrente vindo do leito seco do rio, lembrando a todos que há forças no mundo que são maiores e mais antigas que a compreensão humana e que merecem ser respeitadas, mesmo quando a gente não consegue vê-las ou tocá-las completamente. A história de Severino e Cipriana se tornou lenda na região, contada e recontada pelos mais velhos como exemplo de que é possível viver em harmonia com os mistérios da natureza, desde que a gente tenha humildade para reconhecer que nem tudo pode ser explicado pela ciência e sabedoria para respeitar as forças que não compreendemos completamente. No povoado de Olho d'Água dos Pretos, interior da Bahia, morava um homem que todo mundo respeitava e ao mesmo tempo temia um pouquinho. Era Dorival Santos, lavrador de 62 anos, que tinha o dom mais estranho que alguém já viu naquelas terras. Tudo que ele plantava crescia, mesmo nas piores secas, mesmo na terra mais ruim. Seu Dorival era homem baixo e magro, pele queimada de sol, cabelo branco sempre cortado bem baixinho e mãos que pareciam feitas de couro curtido, de tanta terra que já tinham mexido. Morava numa casa pequena de adobe com a esposa, Dona Valdina, e cuidava de um sítio de 5 hectares, que era o orgulho da região. Enquanto as outras propriedades sofriam com a seca e a terra ruim, o sítio de seu Dorival sempre estava verdinho, sempre produzindo. Dona Valdina era mulher de 50 e poucos anos, gordinha, alegre, que fazia o melhor bolo de fubá do povoado e sempre tinha a casa cheia de visita. Não tinha filhos próprios, mas tratava como se fossem todos os meninos e meninas da região que apareciam no sítio para aprender com seu Dorival ou simplesmente para brincar na terra boa. O dom de seu Dorival tinha começado ainda quando ele era criança. Contava que aos 8 anos de idade, brincando no quintal da casa do pai, tinha encontrado uma semente estranha enterrada debaixo de uma pedra grande. Era uma semente que ele nunca tinha visto antes, escura, pesada, com uns riscos estranhos na casca que pareciam ter sido feitos de propósito. Quando plantou a semente, brotou uma árvore que ninguém conseguiu identificar. Não era manga, não era cajá, não era nenhuma fruta conhecida na região, mas dava uns frutos doces e suculentos que matavam a fome e a sede de qualquer pessoa. E desde que comeu o primeiro fruto daquela árvore, seu Dorival descobriu que tinha o poder de fazer qualquer planta crescer só com o toque das mãos. Durante décadas, usou esse dom para ajudar os vizinhos e para prosperar honestamente. Quando alguém estava com dificuldade na lavoura, chamava seu Dorival, que ia lá e fazia as plantas pegarem. Quando tinha seca prolongada, ele conseguia fazer brotar água de lugares que pareciam completamente secos. Quando a praga atacava as plantações, ele sabia exatamente que remédio natural usar para salvar tudo. Mas o dom tinha um preço que seu Dorival nunca contou para ninguém, nem para a própria esposa. A cada planta que ele fazia crescer com seus poderes, ele sentia uma parte da própria vida sendo sugada. Era como se a força que fazia as plantas brotarem viesse diretamente da energia vital dele. Nos primeiros anos, quando ainda era jovem, não percebia muito. Mas, conforme foi envelhecendo, começou a notar que cada uso do dom o deixava mais fraco, mais cansado, mais próximo do fim. E agora, aos 62 anos, seu Dorival sabia que não tinha muito tempo de vida pela frente.
A história que ia mudar tudo começou quando chegou no povoado um homem da cidade grande, um empresário chamado Reinaldo Machado, que queria comprar todas as terras da região para fazer um grande projeto de eucalipto. Reinaldo era homem alto, bem vestido, com carro importado e dinheiro no bolso, que prometia pagar bem por qualquer propriedade. O problema era que Reinaldo não queria as terras para plantar comida ou para ajudar o povo local. Queria plantar eucalipto para vender madeira para fábricas de papel, um tipo de plantação que suga toda a água do solo e deixa a terra imprestável para qualquer outra coisa. A maioria dos moradores do povoado estava tentada a vender, porque o dinheiro que Reinaldo oferecia era mais do que eles tinham visto na vida inteira. Mas seu Dorival sabia que se aquele projeto saísse, ia acabar com a vida de todo mundo na região. Valdina, disse ele numa noite depois de uma reunião na igreja onde Reinaldo tinha apresentado a proposta para os moradores, esse homem vai acabar com tudo aqui se a gente deixar. Eucalipto seca a terra, acaba com os lençóis d'água, mata todas as outras plantas. Daqui a uns anos, essa região vai virar um deserto. Dona Valdina concordava com o marido, mas estava preocupada com a pressão que os vizinhos estavam fazendo para todo mundo vender. Dorival, o pessoal está dizendo que se a gente não vender, ele não vai conseguir fazer o projeto. E aí todo mundo vai perder a oportunidade de ganhar esse dinheiro. Estão ficando bravo com nós. Era verdade. Reinaldo tinha deixado claro que precisava de todas as propriedades da região para viabilizar o projeto. Se uma ou duas pessoas não vendessem, ele ia desistir e procurar outro lugar. Isso significava que seu Dorival e Dona Valdina estavam sendo pressionados por todos os vizinhos para aceitar a oferta. Mas seu Dorival tinha uma ligação com aquela terra que ia além do dinheiro. Sabia que cada pedaço daquele solo tinha vida própria, que as plantas e árvores da região eram como uma família grande que ele tinha ajudado a crescer durante décadas. Vender aquilo para ser destruído seria como trair todos os seres vivos que confiavam nele. Foi quando ele tomou uma decisão que mudaria tudo para sempre. Numa madrugada de lua nova, seu Dorival saiu de casa sozinho e foi até o lugar onde, mais de 50 anos antes, tinha encontrado a semente misteriosa que deu origem aos seus poderes. A árvore ainda estava lá, maior e mais bonita do que nunca, com galhos que chegavam quase até as nuvens e raízes que se espalhavam por metros debaixo da terra. Ajoelhou embaixo da árvore e fez alguma coisa que nunca tinha feito antes. Pediu ajuda. "Árvore sagrada que me deu esse dom", murmurou ele, colocando as mãos no tronco grosso e rugoso. "Preciso de força para proteger esta terra. Tem um homem que quer destruir tudo e só eu posso impedir. Mas para isso vou precisar usar meus poderes de um jeito que nunca usei antes." A árvore não respondeu com palavras, mas seu Dorival sentiu uma energia estranha subindo do chão, passando pelas raízes e chegando até ele através das mãos que tocavam o tronco. Era uma sensação de compreensão, como se a árvore entendesse o que ele estava pedindo e concordasse em ajudar. No dia seguinte, seu Dorival anunciou para a esposa que ia fazer o último plantio da vida dele. "Valdina, vou plantar alguma coisa que vai proteger nossa terra para sempre. Mas depois disso, não vou mais poder usar meus poderes. Na verdade, talvez não consiga nem continuar vivendo." Dona Valdina ficou apavorada. "Dorival, que besteira é essa? Que plantio é esse que pode matar você?" Seu Dorival explicou que ia usar toda a energia vital que restava nele para criar uma proteção mágica ao redor de toda a região. Ia plantar sementes especiais em pontos estratégicos, formando um círculo invisível que impediria qualquer pessoa de fazer mal àquela terra. "Mas para isso dar certo, eu vou ter que colocar minha própria vida nas sementes. É o único jeito de fazer uma proteção que dure para sempre." Dona Valdina chorou, implorou para o marido não fazer aquilo. Disse que eles podiam encontrar outra solução. Mas seu Dorival estava decidido. Sabia que era a única maneira de salvar a terra que amava e o povo que respeitava.
Durante uma semana, seu Dorival se preparou para o último plantio. Selecionou sementes especiais que tinha guardado durante anos, sementes de plantas raras que só ele sabia como cultivar. Estudou o terreno, marcou os pontos exatos onde ia plantar cada uma e se despediu silenciosamente de cada canto do sítio. Na sexta-feira da semana seguinte, Reinaldo apareceu no povoado com um prazo final. Todo mundo tinha até domingo para decidir se ia vender ou não. Se alguém se recusasse, ele ia embora e nunca mais voltaria. Foi quando seu Dorival começou o plantio mais importante da vida dele. Na madrugada de sábado, saiu de casa carregando um saco de sementes e uma enxada pequena. Dona Valdina quis ir junto, mas ele pediu para ela ficar em casa. "É melhor assim, mulher. O que eu vou fazer é perigoso e não quero que você veja." O primeiro ponto de plantio ficava na entrada do povoado, numa colina pequena de onde dava para ver toda a região. Seu Dorival cavou um buraco pequeno, colocou a primeira semente e, pela primeira vez na vida, usou seus poderes ao máximo. Colocou as duas mãos sobre a terra, onde tinha plantado a semente, e despejou nela toda a energia que conseguiu juntar. Não era mais apenas o toque suave que usava normalmente. Era como se ele estivesse abrindo as veias e deixando a própria vida escorrer para dentro do solo. A semente brotou instantaneamente, cresceu numa velocidade impossível e, em questão de minutos, já era uma árvore pequena, mas vigorosa, com raízes que se espalhavam por metros debaixo da terra. Mas seu Dorival sentiu como se tivessem arrancado um pedaço da alma dele. Ficou tonto, fraco e precisou se apoiar no tronco da árvore para não cair. Mesmo assim, continuou. O segundo ponto ficava do outro lado do povoado, numa baixada perto do açude. Caminhando devagar, com as pernas bambas e a respiração pesada, seu Dorival chegou lá e repetiu o processo. Novamente, a semente brotou e cresceu numa velocidade sobrenatural. E novamente ele sentiu uma parte da vida sendo sugada dele. Agora estava com dificuldade para ficar em pé, mas ainda faltavam 3 pontos para completar o círculo de proteção. O terceiro ponto ficava numa mata fechada, do lado oeste do povoado. Seu Dorival se arrastou até lá. Cada passo uma luta contra a fraqueza que tomava conta do corpo. Plantou a terceira semente, usou os poderes de novo, e dessa vez quase desmaiou. A árvore que brotou era ainda mais bonita que as outras, mas ele mal conseguia vê-la direito, porque a visão estava ficando embaçada. O quarto ponto ficava numa pedreira abandonada, no lado norte da região. Seu Dorival demorou mais de 1 hora para chegar lá, parando várias vezes para descansar e recuperar o fôlego. Quando finalmente plantou a 4ª semente, e usou os poderes, sentiu como se o coração fosse parar de bater. Mas a árvore brotou forte e linda, e ele soube que só faltava mais uma. O último ponto ficava no próprio sítio dele, embaixo da árvore sagrada, onde tudo tinha começado. Era ali que ele ia completar o círculo e garantir que a proteção funcionasse. Quando chegou em casa, já estava amanhecendo, e Dona Valdina encontrou o marido cambaleando pelo quintal, pálido como um morto e mal conseguindo se manter em pé. "Dorival, que foi que você fez com você mesmo?" gritou ela, correndo para ajudá-lo. "Já está quase pronto, Valdina. Só falta plantar a última semente. Aí nossa terra vai estar protegida para sempre." Dona Valdina tentou convencê-lo a parar. Disse que ele podia morrer se continuasse, mas seu Dorival não deu ouvidos. Caminhou até embaixo da árvore sagrada, cavou o último buraco com as poucas forças que restavam e colocou a semente mais especial de todas. Uma semente que ele tinha guardado durante 50 anos, desde o dia que encontrou a primeira. Quando colocou as mãos sobre a terra e começou a usar os poderes pela última vez, sentiu toda a vida sendo sugada dele de uma vez só. Era como se cada célula do corpo tivesse sendo drenada, cada memória sendo transferida para a semente,
cada sonho e esperança sendo plantado junto com ela. A árvore que brotou foi a mais incrível de todas. Cresceu até ficar do tamanho da árvore sagrada, com galhos que se espalhavam como braços protetores e raízes que se conectavam com as raízes de todas as outras árvores que ele tinha plantado durante a madrugada. E no momento que a quinta árvore completou seu crescimento, seu Dorival sentiu um círculo de energia se fechando ao redor de toda a região. Era uma proteção invisível, mas poderosa, que ia impedir qualquer pessoa de fazer mal àquela terra. Seu Dorival caiu no chão, sem forças para se levantar. Dona Valdina correu para ajudá-lo, mas quando chegou perto, viu que ele ainda estava consciente e até sorria. Consegui, Valdina. Agora nossa terra está protegida. Ninguém vai conseguir destruir ela, não importa quanto dinheiro ofereçam. Dona Valdina chorou, abraçou o marido no chão e ficou ali com ele até o sol nascer completamente. Na manhã de domingo, Reinaldo chegou no povoado para receber as respostas finais dos moradores. A maioria tinha decidido vender, pressionados pela possibilidade de ganhar mais dinheiro do que tinham visto na vida. Só seu Dorival e Dona Valdina se recusaram. Reinaldo ficou bravo. Disse que o projeto não ia poder sair por causa da teimosia de duas pessoas e ameaçou que ia usar todos os meios legais para obrigar eles a vender. Foi quando aconteceu a primeira coisa estranha. Reinaldo voltou para a cidade grande, mas na semana seguinte apareceu com uma equipe de advogados e documentos que supostamente davam direito dele de desapropriar a terra de seu Dorival por interesse público. Chegou com tratores e máquinas, determinado a começar o desmatamento mesmo sem a concordância do proprietário. Mas quando os tratores tentaram entrar no sítio de seu Dorival, simplesmente não conseguiram. As máquinas ligavam normalmente, andavam até a porteira, mas na hora que tentavam cruzar a divisa da propriedade, os motores morriam sozinhos. Os operadores verificavam tudo, não achavam defeito nenhum, mas as máquinas não funcionavam dentro daqueles limites. Reinaldo achou que era sabotagem e chamou a polícia. Mas os policiais também não conseguiram entrar na propriedade com os carros. Na divisa exata do sítio, todos os veículos paravam de funcionar, como se houvesse uma barreira invisível impedindo a passagem. Tentaram entrar a pé, mas aí aconteceu alguma coisa ainda mais estranha. Qualquer pessoa que pisasse no sítio de seu Dorival com intenção de fazer mal, começava a se sentir tonta, nauseada, com dor de cabeça forte que só passava quando saía de lá. Reinaldo não desistiu. Trouxe engenheiros, geólogos, até um pessoal que dizia entender de energia da terra, para tentar descobrir o que estava acontecendo. Mas ninguém conseguiu explicar por que as máquinas não funcionavam dentro daquele pedaço de terra específico. Enquanto isso, seu Dorival estava definhando rapidamente. O último plantio tinha sugado quase toda a energia vital dele, e agora passava os dias deitado numa rede na varanda, fraco demais para trabalhar, mas ainda consciente e acompanhando tudo o que estava acontecendo. Valdina, disse ele numa tarde, vendo os homens de Reinaldo tentando mais uma vez entrar no sítio, a proteção está funcionando. Eles não vão conseguir fazer mal para nossa terra nunca mais. Dona Valdina cuidava do marido com carinho, fazendo chás e caldos para tentar dar força para ele, mas sabia que não adiantava muito. A vida dele estava nas árvores que tinha plantado e ele só continuava respirando porque ainda tinha alguma ligação com elas. Foi quando os vizinhos começaram a perceber que alguma coisa muito especial estava acontecendo na região. As 5 árvores que seu Dorival tinha plantado na última madrugada começaram a influenciar toda a área ao redor. As outras plantas cresciam mais bonitas e saudáveis. Os poços que tinham secado voltaram a dar água e até o clima parecia ter melhorado, com mais chuva e menos calor excessivo. Aos poucos, os moradores que tinham concordado em vender suas terras para Reinaldo começaram a mudar de ideia. Vendo que a região estava ficando cada vez mais próspera e bonita,
Perceberam que talvez fosse melhor ficar e aproveitar a melhoria natural que estava acontecendo. Reinaldo tentou de tudo. Ofereceu mais dinheiro, ameaçou processar todo mundo, até tentou subornar políticos para conseguir uma desapropriação forçada. Mas nada funcionava. Parecia que qualquer coisa relacionada com o projeto do eucalipto dava errado de forma inexplicável. Os advogados que ele contratou começaram a ter problemas de saúde quando trabalhavam no caso. Os documentos de desapropriação desapareciam misteriosamente dos cartórios. Os políticos que tinham prometido ajudar mudavam de ideia de uma hora para outra, sem explicação. Depois de 3 meses tentando, Reinaldo finalmente desistiu e foi embora, levando as máquinas e procurando outro lugar para fazer o projeto. Mas seu Dorival não viveu para ver a vitória completa. Na manhã de uma terça-feira, 2 meses depois do último plantio, Dona Valdina encontrou o marido sorrindo na rede, olhando para as árvores que ele tinha criado, mas sem mais respiração. Tinha morrido em paz, sabendo que tinha cumprido a missão de proteger a terra que amava. O enterro de seu Dorival foi diferente de qualquer enterro que alguém já tinha visto na região. Quando o caixão passou perto das 5 árvores que ele tinha plantado, elas começaram a balançar os galhos, mesmo sem vento. Flores de todas as cores brotaram nos galhos numa velocidade impossível, e um perfume doce tomou conta de todo o povoado. E durante o enterro, uma chuva mansa começou a cair, mesmo sendo época de seca completa. Era uma chuva diferente, que molhava a terra, mas não molhava as pessoas, como se soubesse exatamente onde precisava cair. Depois da morte de seu Dorival, as 5 árvores que ele plantou continuaram crescendo e se espalhando. As sementes delas germinavam em toda a região, criando uma floresta nova e exuberante que transformou completamente a paisagem. A proteção que ele criou também continuou funcionando. Outros empresários tentaram comprar terras na região para projetos que podiam prejudicar o meio ambiente, mas sempre encontravam obstáculos inexplicáveis. Máquinas que quebravam, documentos que sumiam, pessoas que mudavam de ideia na última hora. Dona Valdina continuou morando no sítio, cuidando das plantas e contando a história do marido para qualquer um que quisesse ouvir. Descobriu que também tinha desenvolvido um pouquinho do dom de seu Dorival, conseguindo fazer as plantas crescerem melhor com o toque das mãos, embora não tivesse o poder completo que ele tinha. Com o tempo, o povoado de Olho d'Água dos Pretos se tornou conhecido na região como um lugar especial, onde a natureza era mais bonita e abundante que nos outros lugares. Pessoas de outras cidades vinham visitar e algumas até se mudavam para lá, atraídas pela paz e prosperidade que reinava na região. E todos que chegavam ouviam a história de seu Dorival, o homem que deu a própria vida para proteger a terra que amava. A história do último plantio, que criou uma proteção eterna contra aqueles que querem fazer mal ao meio ambiente. Hoje, 20 anos depois, o povoado é uma pequena cidade próspera, cercada por uma floresta exuberante onde vivem dezenas de espécies de plantas e animais. As 5 árvores originais viraram gigantes que podem ser vistas de longe e são consideradas sagradas pelos moradores. E de vez em quando, principalmente nas manhãs de chuva mansa, as pessoas juram que conseguem ver a figura de seu Dorival caminhando entre as árvores, verificando se tudo continua bem protegido, se a terra continua saudável e se os animais estão felizes. Porque há certas proteções que duram para sempre, e há certos amores pela terra que são mais fortes que a própria morte.